Olá, bem-vindos a este vídeo. Você sabe na Bíblia quantas vezes aparecem as águas de um rio ou mar abertas para que alguém possa atravessar? Vou mostrar aqui 4 momentos em que isso acontece. Em primeiro lugar, temos a travessia do Mar Vermelho. O livro de Êxodo conta a saída do povo judeu da escravidão do Egito rumo à terra prometida, tendo Moisés como seu líder. Chegando à beira do Mar Vermelho, o povo não tinha como atravessar, pois eram mais de 2 milhões de pessoas, com crianças, rebanhos e muitas posses conseguidas dos egípcios que receberam para sair dali rapidamente. E o povo, vendo o exército egípcio chegando e não tendo para onde ir, reclamaram com Moisés, que consultou a Deus sobre o que teria que fazer. Disse então o Senhor a Moisés: "Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros." Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então todo o povo atravessou o Mar Vermelho em terra seca durante toda a noite, e o texto diz que haviam paredes de água separando a terra seca, então a profundidade era bem grande. E depois sabemos do resultado. Os egípcios tentaram passar e morreram todos afogados quando as águas voltaram a fluir normalmente após o povo judeu passar. Conseguiram então um grande livramento naquele dia. O segundo momento em que isso acontece é com Josué liderando o povo na conquista da terra prometida. E o Senhor disse a Josué: "Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, ou o mar morto, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Então, novamente, o povo judeu atravessou em seco as águas, desta vez sob a liderança de Josué, para reafirmar o poder de Deus, pois este povo era formado pelos filhos daqueles que haviam atravessado pela primeira vez com Moisés. Depois, o capítulo 4 ainda traz a ordem de construção de um memorial com 12 pedras retiradas do meio do rio Jordão, representando uma pedra para cada tribo, para servir de memorial perpétuo para que o povo nunca se esqueça deste feito. O terceiro momento em que as águas foram divididas foi um pouco antes de Elias ser levado ao céu, também no rio Jordão, próximo a Jericó. O segundo capítulo de 2 Reis mostra Elias e seu discípulo Eliseu saindo de Gilgal e Elias falando a Eliseu: "Fique aqui, porque Deus me enviou a Betel." E Eliseu quis ir junto. Em Betel, outros discípulos tiveram a revelação de que Elias seria levado ao céu naquele dia e foram falar com Eliseu, que já sabia, e pediu para que eles não falassem sobre isso. Em Betel, Elias disse a Eliseu que Deus pediu para ele ir a Jericó.
e era para Eliseu ficar ali em Betel. Novamente, Eliseu quis ir junto. Chegando a Jericó, de novo, alguns discípulos vieram falar com Eliseu porque tiveram também a revelação de que Elias iria para o céu naquele dia. E novamente, Eliseu disse que já sabia, mas era para não falarem nada. E por fim, Elias pediu a Eliseu para ficar em Jericó, porque Deus pediu a ele para ir ao Rio Jordão. E novamente, Eliseu quis ir junto, e foram. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Obviamente porque todos queriam ver aquele momento de Elias indo ao céu. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessarem, Elias falou a Eliseu para dizer o que ele gostaria antes que ele fosse levado. Eliseu respondeu que queria uma porção dobrada do poder do espírito de Elias nele. Elias respondeu: difícil, hein? Mas, se você me ver indo embora, seu pedido será atendido. Se não, não será atendido. Com respeito a esse pedido de porção dobrada, não significa que Eliseu queria ter o dobro de poder de Elias, ser mais poderoso que Elias, mas se refere ao costume da época em que o filho mais velho teria a porção dobrada dos bens do pai em relação aos demais filhos. Assim, ele queria suceder Elias como seu sucessor principal. Aliás, já tinha sido ungido para isso e queria reafirmar. O Senhor lhe disse a Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninzi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Então a história continua. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Então Eliseu recebeu essa porção de Elias sobre si, pois o viu subir aos céus. Eliseu parece ter feito realmente o dobro de milagres que Elias. Vou fazer um vídeo mais específico sobre isso. E o quarto momento de separação das águas foi logo depois, com Eliseu atravessando o Rio Jordão logo depois de Elias ser levado aos céus. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Depois, eles ainda insistiram com Eliseu para enviarem 50 deles para procurar Elias, que poderia ter sido levado pelo Espírito de Deus a algum vale ou monte, e de tanto insistirem, Eliseu consentiu, mas após 3 dias de busca não encontraram nada. Esses textos mostram que o manto de Elias, que Eliseu pegou, o confirmou como o legítimo sucessor de Elias. Também a divisão das águas, como fez Elias, confirmou que Eliseu tinha recebido o mesmo poder de seu mestre Elias. Os discípulos o reconheceram como o grande profeta de Israel, com esse feito de dividir as águas do Rio Jordão. E depois, talvez queriam recuperar o corpo de Elias para sepultá-lo propriamente, porque sabiam que ele iria ser levado e que o corpo ficava na terra enquanto o espírito era levado a Deus. Isso porque não o viram subir, como Eliseu viu. Procuraram em vão, como Eliseu já sabia que não iriam encontrar. Então, resumindo, a travessia do Mar Vermelho foi para Deus mostrar o seu poder e para trazer livramento ao povo judeu. A travessia do Jordão com Josué foi para que o povo
o exaltasse como um grande líder, assim como foi Moisés, porque precisavam dele para que os liderasse na conquista da terra prometida. E as travessias de Elias e Eliseu foram como que uma forma de empoderamento a Eliseu. Elias mostrou seu poder ao dividir o Rio Jordão e transferiu esse poder a Eliseu para que ele assumisse o seu lugar. E pelo menos 50 discípulos de Jericó puderam ver isso e receberam Eliseu como grande profeta de Israel. Ou seja, cada um dos momentos de divisão das águas, seja do Mar Vermelho, seja do Rio Jordão, serviram como os propósitos específicos de Deus para dar continuidade a seus planos. Não foram apenas para facilitar a passagem de alguém. Achei bem interessante isso, inclusive porque poucas pessoas percebem que não foi apenas Moisés que dividiu as águas para o povo passar em terra seca. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.